Olá, o Conectado está no ar na Mega TV e também pela internet no www.megatv.com.br. E está começando nossa edição semanal sobre política internacional. Os principais fatos do mundo são analisados pelo nosso convidado especial, cientista político e analista de conflitos internacionais, Reni Ozikukie, que hoje fala com a gente diretamente dos Estados Unidos. E o nosso tema de hoje é a crise de imigração na Europa. O Conectado está no ar. Bom, eu vou ter o meu primeiro contato com o Reni. Boa tarde, Reni. Aqui no Brasil, 4 horas da tarde, e aí nos Estados Unidos? Boa tarde, Silvia. Aqui são 3 da tarde, 1 hora menos que aí, essa época do ano que a diferença é a menor de todas. Desde o começo deste ano, a gente está falando de um assunto aqui realmente que está na pauta do mundo, né? Mais de 3.500 imigrantes morreram no Mediterrâneo quando tentavam fazer a travessia para a Europa. Quase 900 pessoas morreram só no último final de semana quando tentavam fazer a travessia pelo mar Mediterrâneo. Os principais líderes europeus se reuniram de emergência para tratar essa questão tão delicada. Reni, a União Europeia finalmente vai tomar alguma medida para evitar que esse tipo de tragédia volte a acontecer? Bom, Silvia, a situação para a União Europeia é muito complicada, porque a gente está falando de um grupo de países que cada um pensa diferente, cada um está vivendo uma situação econômica diferente, cada um tem as suas prioridades. E cada um vai ter a sua maneira de lidar com esse desafio e com o problema. Os países que estão próximos da costa, como a Itália ou a Grécia, são países que têm sofrido mais com esse número de imigrantes, porque eles são a porta de acesso para a Europa. Então, eles estão na linha de frente do problema. Essa é uma questão. Por um acaso, esses países também são os países que sofreram mais com a crise econômica desde 2008, então são os países que têm menos condições econômicas de lidar com esse número de refugiados, de imigrantes ilegais, etc., e a maneira de acomodar eles. Tudo isso, você ainda tem que lidar com uma questão nacional da identidade dos europeus, que é uma questão recorrente entre os próprios europeus, que é o que a gente está cansado de ouvir falar e de conversar aqui no Conectado, que é, por exemplo, a ideia que os italianos eles não se sentem europeus, mas eles são italianos, e os franceses são franceses, e os alemães são alemães, e a ideia da União Europeia é tentar criar essa identidade comum. Quando você ainda, além dessa dificuldade das nacionalidades, você traz gente da Eritreia, da Líbia, da Síria, da Somália, de outras partes do mundo, você só dificulta e só exacerba esse sentimento que está cada vez mais presente dentro das culturas e das identidades europeias. Então, é um tema muito complicado porque ele mexe em muitas questões, mexe em tópicos econômicos, mexe em questão de assimilação, de identidade, mexe em questão de soberania, de segurança nacional em todos esses países. Então vai ser difícil os europeus acharem alguma solução que realmente solucione o problema. Mas, Reni, o que de concreto e imediato os líderes europeus podem fazer agora? Quer dizer, já que foi uma reunião de emergência, o que pode ser feito de concreto para evitar tantas mortes? Uma das coisas que se tem discutido as mortes acontecem porque as pessoas têm que cruzar pelo mar, né? Quando existe uma fronteira de terra, é mais difícil delas morrerem, elas acabam conseguindo. Então, aí quando essas pessoas embarcam nessa jornada para cruzar o mar, quem é responsável para evitar que elas morram? Se os europeus adotam políticas por exemplo, nós vamos resgatar todo mundo, vamos colocar a nossa marinha, estamos extremamente preocupados com quem pode vir a morrer ali, eles estão dando um sinal para as populações ali que estão desesperadas na África, que o sinal é o seguinte: olha, podem tentar, que se vocês correrem risco ou perigo, nós vamos estar aqui para te salvar. Então, às vezes adotando uma política que é para ajudar essas pessoas a salvá-las, você vai acabar incentivando que um número maior ainda
de imigrantes tente cruzar esse mar e corra mais risco de vida. Então, a situação é delicada, porque se você tenta achar uma solução ou tenta proteger essas pessoas, você pode acabar incentivando que esse número cresça numa proporção incontrolável, e aí você vai ter que... E aí não existe capacidade suficiente de proteger e salvar tanta gente. Imagina se a gente tiver centenas de barcos cruzando ao mesmo tempo, quantos correndo risco e qual a capacidade que você vai ter que ter para salvar todos ao mesmo tempo. Reni, mas então é delicado, é difícil achar uma saída para isso. Mas por mais que façam, que tentam mudar as coisas, quer dizer, as pessoas elas estão sofrendo tanto que a sensação que a gente tem é que elas não se importam, né? Elas simplesmente se jogam ao mar numa aventura realmente sem destino e sem proteção, muitas vezes à mercê de traficantes. A gente viu imagens durante essa semana de pessoas sendo açoitadas porque não pagaram direito, de crianças que foram mortas porque estavam no convés, estavam maltratadas. Quer dizer, o que acontece realmente com essas pessoas quando elas chegam? Se elas conseguem sobreviver, elas têm algum tipo de cuidado, tem criança, elas têm escola, elas têm médico. O que acontece na realidade quando elas chegam no país? Cada uma delas difere, Silvia, de lugar para lugar. Então, cada país tem a sua maneira de cuidar disso. Existem relatos de um monte de abusos, que esses campos, né, de refugiados, ou esses lugares onde se recebe esses imigrantes ilegais, existe maltratamento, não existe condições de saúde adequadas, não existe comida, enfim, a polícia é agressiva. Então você tem um monte de denúncias de que não são condições apropriadas. Esse é um problema. Por outro lado, algumas dessas pessoas têm que passar por um processo de legalização, porque não dá para elas simplesmente chegarem no país e pronto. Então, saímos aqui, vamos sair na rua procurando emprego, arrumando lugar para viver. Elas precisam ser documentadas, precisam ver se as demandas delas estarem ali são legítimas, né? Muitas delas estão pedindo asilo político. E aí você precisa investigar tudo isso. Isso leva um tempo. Algumas delas, e grande parte, são deportadas, porque elas não são aceitas no país. A França, por exemplo, recebe um número de pedidos altíssimo, quase equivalente ao da Alemanha, que é o país que tem mais recebido pedidos para asilos e para imigrantes. Só que a França tem recusado 5 vezes mais do que a Alemanha recusa. Então essas pessoas são enviadas de volta, mas aparentemente elas ficam num local onde elas são recebidas para posteriormente serem colocadas dentro da sociedade, encontrarem moradia, etc. Muitos desses lugares têm problemas e dificuldades de absorver tanta gente. Bom, eu preciso fazer o intervalo, Reni, a gente volta daqui a pouco então, falando e continuando sobre esse assunto, tá? O Conectado faz um rápido intervalo, é rápido mesmo, e a gente volta em instantes. Até já. Conectado está de volta hoje em conexão direta com o cientista político Reni Oswald-Kukier, que está nos Estados Unidos. O nosso tema é a imigração. Reni, aproveitando que você está aí em Miami, uma terra onde, Estados Unidos todo, né? Uma terra onde muitos querem entrar, onde muitos morrem ainda nas fronteiras, muitos cubanos até pouco tempo se lançavam ao mar nessa aventura. A imigração da Europa, todo o problema que está acontecendo, que a gente está acompanhando, e aí nos Estados Unidos, é o mesmo tipo de problema? De certa forma, sim. O que a gente pode, o que não dá para comparar, por exemplo, é uma fronteira entre a União Europeia e o norte da África. Se a fronteira entre o México e os Estados Unidos já é uma fronteira com uma diferença de qualidade de vida, condição econômica muito distante, imagina da África para a Europa. Então, o problema europeu, nesse sentido, ele é mais difícil, mais grave, porque as diferenças são muito maiores. Então, o incentivo para você cruzar a fronteira
é muito grande. Nos últimos tempos, a gente tem assistido um inverso aqui nos Estados Unidos. Uma série de mexicanos tem voltado para o México com a crise econômica nos Estados Unidos e com a preferência de viver dentro da sua cultura, da sua vida. Muitos brasileiros, outra dificuldade que faz essa história da Europa e dos Estados Unidos ser diferente é a questão da assimilação. Os Estados Unidos, como o Brasil, é um novo mundo. É as Américas que foram descobertas depois, onde o país dá o seu pontapé inicial, criado por imigrantes. Então, essa raiz, essa ligação com a sua história, com a sua identidade nacional, é mais tolerante, é mais aberta. Nos Estados Unidos é mais fácil você emigrar e virar americano. A sociedade americana vai te receber como um novo americano, porque foi assim que o país foi criado, a mesma coisa que o Brasil. E a Europa não, a Europa é antiga e carrega aquelas identidades, né? Aquela noção nacionalista de longa data. Inclusive, a gente teve 2 guerras mundiais baseadas nisso, um contra o outro. Então, é muito mais difícil de você penetrar. Acho que outra razão que os Estados Unidos têm uma vantagem também com esse problema é que hoje os Estados Unidos é o país do mundo que mais recebe imigrantes. 20% de todos os imigrantes do planeta estão nos Estados Unidos. Os outros países que estão mais próximos, em segundo e em terceiro, a Rússia com 6% e a Alemanha com 5%, muito distantes, então. Então, nenhum país do mundo está tão acostumado com esse número tão grande de imigrantes e criou um mecanismo de absorver eles. A sociedade americana, de certa forma, conseguiu assimilar tudo isso. Isso é uma diferença bastante grande entre os dois lados, entre os Estados Unidos e a Europa. Então, o que é realmente uma porcentagem boa para que essa reunião dos líderes europeus, que eles definam, né, que existe aí uma evolução e uma mudança que está sendo obrigada a ser feita por conta das mortes que estão acontecendo. Está na hora da Europa realmente redefinir esse direito de imigração, certo? Sim, mas é que é uma coisa cultural, né? Por mais que a Europa implemente leis, vão existir desafios e barreiras da população. Das pessoas que moram nos países olharem e terem preconceito, não gostar, não entender, não ter paciência, achar que estão roubando o emprego deles, achar que eles não falam o idioma. Coisas naturais, né? Que todas as sociedades, as culturas, os povos têm preconceitos com aqueles que são diferentes. Mas que tem que mudar, né, Reni? Esquisito. Então tudo isso afeta, além das leis que a comunidade europeia, a União Europeia criar. Agora, você acha que existe a possibilidade de ser definida uma lei nesse encontro desses líderes europeus, uma lei que defina esse direito de imigração, Reni? Acho que não, porque cada país tem uma necessidade. Nos últimos anos, por exemplo, os países europeus adotaram uma política de fortaleza. Então, a França, em 2011, ela negou o direito de livre fronteira dentro da Europa, porque ela queria evitar que os imigrantes que chegam na Itália, uma vez que estivessem dentro da Itália, conseguissem chegar na França facilmente. Então, é uma questão de segurança nacional, com medo de radicais ou de que extremistas viessem imigrar para o seu país. E aí, então, cada país da Europa começa a criar sua mini fortaleza, e aí sobra para os países da fronteira, ou mais próximo do Mediterrâneo ou da África, para lidarem com todo esse número de imigrantes. E aí cada um tem o seu interesse, a sua necessidade, e cada vez mais os europeus estão distantes de encontrar uma saída comum para isso. E no momento de crise econômica, é sempre fácil, natural, que se aponte ou tente se encontrar um culpado para a crise. Então, cidades na Alemanha estão demonstrando muito xenofobismo, ou estão demonstrando muita intolerância, porque estão dizendo que esses imigrantes estão tirando a condição econômica do país continuar crescendo, porque você tem que sustentar, cuidar deles, oferecer emprego, oferecer escola e por aí afora. Isso acaba se tornando um problema quando você tem uma crise econômica. Muitos desses países
a população vai olhar com maus olhos. Vai ser difícil, então, se achar alguma solução comum para todos os países. Ok, Reni, infelizmente nós não temos mais tempo, te agradeço muito a presença aqui, a sua participação. Presença não, né? Você vai estar aqui sim, sexta-feira que vem, às 4 da tarde. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui, viu, Reni? Obrigado, foi muito bom estar com vocês, até a semana que vem. Bom, o Conectado fica por aqui e olha, a gente espera, claro, que tenha uma definição para a gente parar, né? Quem sabe de dar essa notícia de tantas mortes que estão acontecendo e que esse tema não pare, porque existe aí muita coisa para ser desenvolvida. A gente vai estar aqui no Conectado sempre alerta.